Esse som, meio caminho entre o instrumental e o cantado, se desenvolveu nos chamados beiradões, como são conhecidas as festas em comunidades do interior do Amazonas, nas regiões de beira de rio, extrapolando seu significado tradicional. Segundo o pesquisador Igor Marques, toda beira de rio pode ser um beiradão. Atenção, meu amigo, minha amiga, a festa hoje é na comunidade do Guajará. Vai ter muito beiradão, torneio, leilão e muito mais. O barco sai às 18 horas do porto principal. Venha e traga sua família, vai ser demais. Para o instrumento chegar aqui para nós, no norte, acontece que os nossos músicos que vivem no interior, eles ouviam o que era tocado nas rádios do sul do país, do sudeste do país, do Rio de Janeiro, mais precisamente a Rádio Nacional. Então todo aquele repertório tocado na Rádio Nacional, dentre os boleros, as marchas, dobrados, inclusive os choros e as músicas cantadas, tudo aquilo, eles ouviam um pouco daquilo aqui na nossa região. E ouviam também as influências que vinham do norte, né, de países como a Venezuela, os países de língua latina, né, Colômbia, que estão aqui ao nosso redor. E aí esses países, eles trouxeram a cúmbia para cá, por exemplo, e isso foi se fundindo com o que os nossos caboclos, as nossas pessoas ouviam. E a partir disso, os nossos músicos locais, eles passaram a ter essas músicas no seu repertório e a executar essas músicas nas festas que eles tocavam, normalmente festejos de santos, né, na maioria das vezes. E aí, como os festejos, as festas elas tinham uma duração muito longa, eles eram obrigados a tocar todo tipo de repertório com os mais variados ritmos. E aí sim, se tocava cúmbia, valsa, choro, merengue, bolero, marcha, samba-canção, frevo, né? O que nos dias de hoje foi se transformando naquilo que a gente ouve como beiradão ou música de beiradão. A música de beiradão, que é o que os músicos tocam, né, o que as pessoas que moram nas beiras dos rios da nossa região, eles ouvem e reproduzem. Em relação ao que se chama hoje de música do beiradão, é compreender que não se trata de um gênero musical, não se trata de um ritmo específico, e sim de uma prática musical de música popular brasileira nos beiradões do Amazonas. Esse termo beiradão ele foi popularizado pelos radialistas quando se referiam a determinada festa que aconteceria numa determinada localidade. Então falavam assim, vai acontecer uma festa lá no beiradão do Capiranga, lá no beiradão de Manacapuru. E assim, esse termo beiradão ficou sendo popularizado. Porque para quem mora na beira do rio, como eu nasci e me criei, que morava lá, o termo beiradão não era uma coisa coloquial, no senso comum daquela realidade. Falar na beirada do rio, mas beiradão foi popularizado pelos radialistas, porque o Álvaro Maia já se referiu num trabalho poético de beiradão. Ele usava esse termo beiradão de rio. Então, essa é uma questão fundamental. O que é o beiradão? Assim, o beiradão é um movimento que ele abrange muitas coisas. Eu acho que na verdade uma manifestação não é só uma coisa
porque num determinado interior você tem o Quatipuru, por exemplo. Em Maués você tem um gambá, que também tem em Borba, música feita. Essas músicas elas são feitas no interior, então se você for pensar, o beiradão não é só uma lambada, não é só uma guitarrada, ele não é só uma saxizada, como a gente fala, né? Não faz uma saxizada, tá com sax. Então ele é um movimento muito forte realmente das comunidades, né? Esses fatos, eles são importantes para a gente ter uma ideia de como é a música qual é a música que se faz no Amazonas, né? Você faz um estudo aí, você vai ter muitas possibilidades, né, de conhecimento em relação a isso. O beiradão ele envolve todo um processo cultural, musical nosso, né, dos caboclos, nós caboclos da beirada do rio. Portanto, a história musical no que se refere ao beiradão vem muito antes da luz elétrica, que se nós se aprofundarmos mais para trás, nós vamos parar no gambá. Mas o gambá, vamos deixar isso como uma referência mais forte de todo o início dessa musicalidade que existiu no beiradão, né? Que existe ainda, né? A profundeza que eu falo é que todo o comportamento do povo do beiradão era voltado exatamente para as festividades. E essas festividades, elas eram consideradas modernas, como, por exemplo, com o saxofone, com a inserção do saxofone, do banjo e algumas percussões. Por que eu digo que era considerado moderno na época? Porque, apesar de não haver luz elétrica ainda, essa ideia de fazer essa musicalidade veio do gambá, da dança nativa que existe no Amazonas, né? Que nós conhecemos como gambá, que é esse assunto mais primitivo que a gente pode considerar assim, uma temática mais antiga. E em relação à Borba, eu sou de uma outra região, nasci e me criei no interior de Taquatiara, mas há uma semelhança muito grande, porque a prática do saxofone, eu sou filho de um músico, meu pai tocava banjo, tocava violão, banjo, cantava, e um outro irmão do meu pai, que era o João Barroncas, saxofonista, um músico maravilhoso. Eu tenho esses dois referenciais como sendo pilares da minha formação musical. E além do rádio, né, aquilo que a gente ouvia no rádio, eu fiquei nesse lugar onde eu nasci, que era na Boca do Cumã, que era no Igarapé, Paraná do Altamiri, na Boca do Cumã, que na época era interior do município de Itacoatiara, exatamente. Então eu tenho a minha formação, isso, rádio, os mais velhos tocando nas festas, depois músicos de Manaus, bandas de Manaus, nas festas grandes iam tocar também. E tocavam, porque muitos saxofonistas de Manaus que passaram a tocar na banda da Polícia Militar também eram pessoas oriundas do interior. Então esse sotaque já era uma coisa muito presente. Desde os anos 70, os músicos dessas áreas, eles tinham acesso a instrumentos que eram instrumentos de descarga das instituições militares. Então, normalmente não eram instrumentos bem adequados, instrumentos novos, né? Eram instrumentos que eles tinham que acondicionar de alguma maneira, fazer com que o instrumento funcionasse. Mas eles davam o seu jeito e faziam com que esses instrumentos pudessem ser utilizados. E nessas festas eles utilizavam comumente o saxofone, que, como eu disse no começo, é um instrumento que tem uma sonoridade mais potente, mais poderosa, né? Tem bastante volume de som, e assim eles podiam fazer com que o som chegasse mais longe e que eles pudessem ter um aproveitamento melhor daquilo que eles estavam tocando. Então essa mistura toda dessa música deu origem ao que as pessoas hoje chamam de beiradão. Bem, a minha relação com beiradão vem também de festejos de santo, porque onde eu morava, aqui na cidade de Manaus, eu sou nativo daqui de Manaus, né? Nasci aqui na cidade,
E comecei a estudar música meados dos anos 80, em 1984, na banda de música da então Escola Técnica Federal do Amazonas. Durante esse período em que eu comecei a estudar, eu estudava clarinete e era o período em que estava na efervescência das músicas de solo de saxofone com o Teixeira de Manaus. Era o período que o Teixeira de Manaus estava muito famoso e que as pessoas, nessa época, que mais vendiam discos, se podia dizer, era Teixeira de Manaus e Roberto Carlos. Então, falando desse universo da música do Beiradão, a gente vai tocar um choro, então, do Teixeira de Manaus, que é Desmontando o Sax. Só uma palhinha. O Beiradão, ele se disseminou com o aprendizado de muitos músicos. Muitos músicos. Borba, por exemplo, teve, pela influência da Igreja Católica, um padre chamado Cassela, em 1712, início do século XVIII, né? Então, dali ele criou uma orquestra, eu creio que uma das primeiras no Amazonas. Ele fundou essa orquestra para jovens lá, que desenvolveram conhecimentos teóricos e práticos no instrumento de sopro. E o saxofone acabou se tornando a referência maior de toda a musicalidade que existia ali dentro, mas com a intenção de fazer a trezena, de tocar uma trezena antiga que nós temos. Por sinal, eu estou trabalhando o resgate dessa trezena. Então, no contexto Borba, já inserindo o lado da minha cidade, a parte da música praticamente virou referência ao saxofone, né? Até hoje, tem valsas do festejo, né? De 2 anos que a gente não faz. Eu faço parte do grupo de música, perdemos alguns colegas. Porém, até hoje, o saxofone é a referência principal. Eu sou filho de Borba, minha cidade é o meu torrão. Tenho sangue nordestino, mas meu coração é de camaleão. Na festa do santo padroeiro, rapazes e moças vêm rogar para o santo casamenteiro. Borba, por onde eu vou, jamais esqueço de ti. Me lembro do cheiro do mato e o canto do araçari, o amanhecer da aurora, o canto do sabiá e também do bem-te-vi. Francisco Sérgio Oliveira. Eu sempre digo que Borba é a princesinha do Rio Madeira. É por mérito, porque é uma cidade que hoje tem 265 anos. Então é a mais antiga do Amazonas, mais antiga do Rio Madeira. Como vila, decreto, na época, pelo Marquês de Pombal, que decretou que Borba seria uma vila. E Borba, na época, era chamada de Borba a Nova, porque Borba, nós temos uma co-irmã em Portugal. Então, o nosso nome vem das nossas raízes lusitanas, né? Portugal. E tem toda essa tradição Borba que difere de muitas outras cidades do Amazonas. E como eu sempre falo que Borba, pelo seu histórico como a primeira vila do Amazonas, tem um rico acervo cultural, seja nos ritmos, seja na sua cultura, seja na sua religiosidade. E nós temos um acervo muito grande durante esses quase 300 anos. Borba tem 265 anos e uma rica história, né, de tradição. E o nosso município é conhecido muito pela sua religiosidade, né, pela sua tradição na religião, mas, acima de tudo, é um município que traz no berço uma variedade de culturas locais ou então que foram agregadas durante esse período, né? E o interessante é a gente ver essa cultura musical no interior, né? Que é o nosso beiradão. E principalmente no instrumento que é o sax. O sax em Borba naquelas festas do interior,
né? Sempre tem um sax. Hoje, com aprimoramento, já mudou um pouco, mas tem na nossa afinidade com esse instrumento, né? Embora temos e tivemos vários músicos nessa área, tivemos o Cheiro, tivemos próprio Edivar, que ainda é vivo, tivemos, hoje tem o Aurimarzinho, que é um rapaz que emociona também. Temos o próprio Fidel, né, como está lá, ele toca o seu sax. E tem e outros que estão na história do nosso município. E isso vai a fundo com a nossa cultura do interior de Borba. A gente chega naquele interior, é aquela animação, é o sax, aquele ritmo que é nosso, que é caboclo, né, que é das nossas origens. E desses ritmos, Borba sempre se destaca, seja nos arraiais, seja na festa de Santo Antônio. A festa de Santo Antônio, nós temos uma tradição muito grande, que vem de pais, avós, bisavós, muito grande desse ritmo. Nós temos o dobrado de Santo Antônio, que é tradição na chegada de Santo Antônio, quando ele vem da comunidade do Acará. Quando chega em Borba, tem um dobrado também, que é acompanhado por muitos músicos lá, e é uma tradição que emociona a todos que estão presentes. Só quem sabe da festa de Santo Antônio sabe do que eu estou falando. Como também a Alvorada de Santo Antônio, que é do dia 31 para o dia 1º, que na praça, em frente à Basílica, tem todo aquele cerimonial religioso, e depois tem um cerimonial da festa, quando os músicos tocam a valsa, meia-noite, e as pessoas dançam até umas 2, 3, 4 horas da manhã. Eles estão se divertindo em frente da praça. Uma festa muito amistosa, uma festa que eu nunca vi confusão, porque é uma festa muito família e as pessoas cumprem essa tradição em Borba. A música sempre esteve presente na minha vida. Eu nasci e cresci no município de Borba, no interior do estado. Uma cidade de uma cultura riquíssima, preciosa, viva, sabe? E nesse meio em que eu cresci, eu observava muito, desde pequeno gostei de observar os músicos que tocavam nas festas, nos festejos de Santo Antônio, os músicos que vinham de Manaus para tocar nas festas. Então eu já tinha essa curiosidade de observar, de extrair para mim esse conhecimento. Naquele tempo a gente não tinha esse acesso que a gente tem hoje à internet, a mídias e tal. E qualquer oportunidade que a gente tinha de aproveitar, estudar, conhecer algo novo, a gente corria atrás. Então eu vi na banda do Padre Pedro uma oportunidade de adentrar esse universo da música, ainda pouco explorado, pouco conhecido. E foi aí que eu mergulhei fundo e comecei a ler minhas primeiras notas musicais, primeira partitura, as primeiras músicas. Foi a partir disso. Você sabe que em Borba tem uma tradição secular, né? Montada há mais de 2 séculos, das trezenas de Santo Antônio, em que a música é muito presente, né? Os dobrados, as músicas cantadas, tocadas, instrumentais, saxofone, banjo. A chegada de Santo Antônio na cidade, né? Ela é recepcionada pela banda. E essa banda, ela acompanha Santo Antônio até a igreja, com os fiéis acompanhando a chegada. E você percebe que é muito importante manter isso vivo hoje, né? A gente vê que pode se perder um dia, mas se a gente tiver quem possa resgatar, quem possa manter vivo tudo isso, a gente pode continuar mostrando o que a gente tem de bom na nossa cidade, na nossa cultura enraizada em Borba. Eu espero que nos próximos anos surja uma nova geração de músicos também, para que possa dar continuidade às tradições, às tradições religiosas também das festas de Santo Antônio, não é? Que possa surgir novos músicos,
novas bandas, novos grupos musicais também, que possam enriquecer e somar com aquilo que a gente já tem, né? Existiam aquelas festas tradicionais, que eram festas anuais, que o dono da festa ele fazia questão de dar refeição para as pessoas. Quem fosse na festa deles comia, geralmente era um jantar, ou quando não, um almoço, churrasco. E levavam músicos ligados ao homem do interior. Esses músicos geralmente eram, não eram banda, eram pessoas que tocavam e geralmente o principal da música era a pessoa que tocava o saxofone. A música principal que o caboclo do interior gosta de ouvir é o saxofone. Naquela época era o Diquinho, eu não me recordo bem porque eu era muito criança, mas o Diquinho era uma pessoa que sempre foi, Leôncio, uma outra pessoa também, tinham vários nomes do interior que eram ligados e faziam essa apresentação e o povo se divertia dessa forma. E depois eu fui pregando esse vínculo também, gostando desse ritmo beiradão, um jeito caboclo, como era a diversão nossa do caboclo. Eu nasci no interior de Borba, no lugar chamado Santo Antônio do Bruno. Foi lá que eu nasci. Meu pai trabalhava com muita gente, no tempo da borracha, né? Seringueiros, no Matupiri e tal. E eu fiquei com a minha mãe em Borba. E comecei a frequentar a igreja de Santo Antônio com 6 anos. Aí foi. Quando foi com 12 anos, veio de Manicoré o Edson Ribeiro de Moraes, um parente nosso. Aí eu tocava flauta, aquelas flautazinhas. Mas a Elísia, esse menino vai ser músico. Vai ser músico. Toca muita flauta com essa idade, 11 anos. Eu vou levar ele para Manicoré para ele aprender música. Se ele quiser ir, a mamãe disse. E foi o caso de eu resolver ir para Manicoré. Aí vim de lá já tocando saxofone soprano, aquele comprido, né? Aí vim de lá, vim aqui para Manaus, cheguei aqui a Manaus, comprei um saxofone e comecei a frequentar aqui o Teatro Amazonas. Ali tem uma sala, era o Carlos Bom. Comecei a aprender mais com ele alguma coisa e peguei o saxofone alto. Do saxofone alto, aí voltei para Borba, vinha para cá e comecei a tocar no Arraial lá de Santo Antônio. Comecei a tocar no Arraial, mas eu sempre fui amigo de Santo Antônio. Santo Antônio eu devo muita coisa a ele, porque ele intercedeu a Deus por mim, pelo meu sucesso. Aí pronto, o tempo foi passando, eu comecei a tocar na igreja. Quando faleceu os músicos que tocavam na igreja, eu fiquei como chefe. E comecei a convocar os amigos meus, que hoje eu tenho 2 amigos vivos. Todo foi embora. Um morreu estupidamente, foi morto pelos bandidos para assaltar lá uma casinha das meninas lá. Era o Leôncio. E muitos amigos começavam a tocar no leilão.
nunca cobrei um centavo da igreja de Santo Antônio. Sempre eu fiz porque devo a ele, adoro a Santo Antônio de Borba. E o tempo foi passando, foi quando eu viajei para o estado do Pará, viajei para foi Monte Alegre. De Monte Alegre eu viajei para Santarém, Forlândia, dentro do Tapajós, por ali tudo. Voltei para cá, fui para Belém, vim de Belém e Borba. Toda a festa de Santo Antônio, com 10 dias antes eu tinha que ir embora para fazer a alvorada. A cidade de Borba, Santo Antônio, chamo ele de casamenteiro, né? E sempre eu brinco com amigos. Você é noivo? Já casou? Não. Fala comigo que eu falo com meu padrinho, que é o Antônio Santo de Deus amado, por ti eu seja sempre amparado. Eu tenho um amor a Santo Antônio que você não imagina. Tem Jesus Cristo, que é o nosso Pai, amigo, mas ele morreu servindo Jesus, Santo Antônio. Era filho de um português. Ele queria ser padre, o pai não queria. E aí ele falou com o pai que o pai desse a parte dele, que eles eram riquíssimos. Ele queria a parte dele, que ele queria distribuir com os pobres, como fez. Aí pronto, ficou para lá, ficou de voltar para Portugal, mas morreu por lá mesmo, tudo pregando em nome de Jesus. Eu gravei em CD, não gravei mais porque eu não fazia questão mesmo, né? Agora, onde eu toquei muito foi nas fronteiras. Eu me lembro que tinha eu andava no Iamá de 4, fazendo campanha política, né? Fazendo campanha política. Aí o coronel Tupinambá, que era o prefeito, eu fiquei à disposição dele ali, ele fazendo por mim. Disse, vou lhe lançar candidato a vereador. Disse, coronel, não quero, nunca nasci para política, não sei política. Não, senhor, você vai. E eu fui nomear, aceitei a ser. Para dizer a história, eu fui eleito o mais votado vereador e fui eleito presidente da Câmara. Aí a reeleição foi o mais votado. Na primeira eleição eu tive 100 e poucos votos. Na segunda, 384 votos. Já melhorando. Aí Edivar, você faz o seguinte. Você vai ser vice-prefeito comigo, candidato. Disse, coronel, eu não gosto de política, não, você vai. Eu fui eleito vice com ele. Ele não se conformou, me lançou candidato a prefeito. Eu fui eleito prefeito. Fui eleito prefeito. Depois fui eleito novamente prefeito. Eu tenho 31 anos de vida pública, só de mandato político, sem gastar. Hoje é diferente. Hoje você dá um dinheiro para o cara aqui, a pessoa, 12 meses antes da eleição, um mês ele não te conhece mais. Meu nome é Bruno Santos Souza, sou filho do Edivar Souza, o ex-prefeito da cidade,
músico da Basílica de Santo Antônio de Borba, muito conhecido na cidade. E a minha infância, ela foi uma infância alegre. Desde os meus 9 anos de idade até já a idade adulta, eu sempre acompanhei ele nas viagens dele, porque ele, como político, ele não só político, ele também é músico. E ele participava das festividades religiosas, não só na cidade, na zona urbana, como na zona rural. Principalmente nos festejos religiosos, né? Ele sempre tocava as alvoradas, era o forte dele, ele sempre dizia para mim que é uma coisa que vai chegar a hora dele parar, né? Vai chegar o dia, mas é uma coisa que marca muito ele, essa participação dele, principalmente nas alvoradas. É uma coisa que ele faz questão de fazer. Aqui vai outra vez, meu abraço pra vocês, ao trabalhador desse meu interior. Aqui vai outra vez, meu abraço pra vocês, ao trabalhador desse meu interior. Simbora! Minha vida, no começo de música, foi uma vida boa. Nós batalhamos muito para conseguir o saxofone. Carreguemos 12 toneladas de pau-rosa para conseguir um saxofone no valor de R$7.200. Eu não sei o que era naquele tempo, se era cruzeiro ou se era... Não era esse coisa que nós temos agora, não. Não sei se era cruzeiro ou se era mirré. Nasci no Retiro, nasci no Retiro e me criei no Paraná do Mandiri, no lugar castanho. Me criei lá, saí de lá com 26 anos para me casar. Eu vou contar eu aprendi a tocar, numa viagem, papai rezou e convidou o Cito Pantoja para tocar, né? Aí tinha o judeu, o finado Elias, morava quase com fronte de nós, ele tinha um comércio lá. Aí fiz uma festa lá, para estragar a nossa, né? Para competir? Para competir. E aí, sabe, ele tinha dinheiro. Nada, ele tinha dinheiro, tinha um comércio, né? E aí o finado Cito ainda passou com fronte de casa, pegou o clarinete, a gente tocava clarinete naquele tempo. Começou a tocar. Aí eu disse, espera aí que um dia eu vou aprender a tocar. Aí o Edivar fez uma festa, o Alfredinho era cunhado do papai, casado com a tia Laura. Levou o Souza para tocar lá. O Souza tinha uns 14 anos, uns 14 a 15 anos. Não, Souza Edivar Souza. Novinho e tal, mas ele era bom, rapaz. Legal. Vicente Barros na bateria, bom baterista. Aí o papai falou para ele, queria ensinar meu filho a tocar. Ele disse, mano, titio, somos parentes bem perto. Né? Um dia ele que eu ensino. Aí o papai foi lá com o finado Salu e encomendou o saxoplano. Aí chegou o sax, eu não fui nem com o Edivar, com o Benedito, o velho Pedro de Paulo e Benedito. Eu estudei 42 lições, cantada, por música. O senhor estudou com o seu finado Benedito de Paulo? Benedito e o pai dele. O velho Benedito de Paulo, o Benedito de Paulo e o velho... Esqueci como é que é o nome do pai do Benedito. O velhão.
Mas eu era muito rude para a cabeça de música, né? Eu dei 42, mas não solfejei também. Não. Não solfejei. Aí eu vim pro interior, aí eu dei meu jeito. Foi rápido, não demorou muito, eu estava tocando. Aí comprei uma bateria nova, a Lourdes começou a tocar. Uma bateria nova. Compramos do Vicente Barro, depois compramos aqui, eu mandei compramos um aqui em Manaus. Compramos 3 baterias. Tudo daqui. Olha que deu. O que eu tenho de te dizer é isso, né? Aí vocês, com o trio, qual é o nome do trio? A banda era a banda Irmãos Coragem, né? Os primeiros eram Irmãos Coragem. Nossa banda era Irmão Coragem, Irmãos Coragem. Era uma novela que passava. Entendeu? E aí era a sua irmã na bateria? Eu na bateria, a Lourdes na bateria, a Tadiba no trombone e eu no sax. Era bem organizado, bem mesmo. Pelo que nós éramos naquele interior, que era não tinha nada. Para um menino não tinha nada. Lá não existia tudo, ninguém sabia nada ali. Nada. Aí foi nós conseguimos trabalhar, aí chegou a ajuda, nós trabalhamos muito, compramos o material que faltava para nós. E... Passou quanto tempo você tocando com eles? Os irmãos? E quando eu me casei ainda tocava, eu casei com 26 anos. Né? Eles ainda tocaram um pouco, depois eles largaram, que começou a fracassar o som, a banda, né? Aí eles não quiseram mais tocar, né? Uma viagem que nós tocamos, para largar, eles largaram de tocar, era dia 12 de junho. Nós estávamos tocando lá no finado Érico, lá por canto. Aí quando terminou a festa, era 2 horas, eles agarraram e disseram, olha, não vou mais tocar, tá? Aí a Luz me entregou a bateria e outra adivinha disse, eu digo, eu não quero trombone, para que eu quero trombone? Não sei tocar, vende. Aí ele vendeu. O instrumento não quis mais tocar também. Nem ele, nem ela. E aí eu fiquei até agora tocando. É muito controle, né, que a gente tem agora, porque o risco corre, mais risco a gente pegar um saxofone e tocar você novo como você tá, bonito.
é preciso muito controle seu. O cara não chegar e não meter uma bala em você. Bem, eu acho que o saxofone deve ter entrado na cultura religiosa, pelo menos aqui nessa região do Madeira, na calha do Madeira, logo nos primórdios, porque as festas, mesmo da igreja naquela época, elas eram mais profanas do que religiosas, na verdade, né? Então, tem até histórico mesmo registrado, livros, né, que contam que o padre que fundou, aliás, tem o nome nessa praça, Padre João Sampaio, ele não era querido aqui em Borba porque ele protestava contra esse tipo de comportamento dos, né, que se diziam católicos, cristãos, e ele achava muito profana. Então essa relação ela foi se criando uma tradição, né? Não que a música, o saxofone, tenha uma relação direta com essa coisa profana. Estou falando em relação à questão do pessoal querer dançar, se animar, né? Se confraternizar e às vezes também até extrapolar nas suas emoções, né? E aí ficou tão intenso essa relação do saxofone, não só ele, mas a música, mas a gente vê que ele tem essa relação muito forte com a animação. Por exemplo, se a gente olhar nossas liturgias no período dos festejos aqui, se faltar o saxofone, fica como se tivesse faltando um elemento importante, não é? A gente vê que aquela harmonia, até as meninas e o coral que cantam aqui, quando falta o saxofone, eles dizem que eles erram, eles não entram no ritmo, eles não fazem uma harmonia. Então, para nós, dentro da nossa liturgia, dentro do aspecto trezena, né, dentro do nosso festejo de Santo Antônio, ele é muito importante, ele faz muita falta quando não tem, né? E nós nos preocupamos muito porque falta jovens que queiram se especializar, né, treinar esse tipo de instrumento. Nós estamos assim até esses dias atuais com apenas o Luizinho, né, porque o seu tradicional Edivar Souza está meio dodói, então ele não está vindo para as trezenas. Isso está fazendo muita falta. Mas eu observo também que nas festas do interior, por exemplo, se confunde sempre, né? Aqui as comunidades do Rio Madeira geralmente têm o nome de um santo. E a festa social se confunde com a festa religiosa. Aliás, a festa religiosa acaba tendo um cunho social muito grande. Então, quando o saxofone, quando tem alguém que toca esse saxofone e faz a animação, eles têm assim, tipo uma relação com a matriz, né? O saxofone da trezena, o saxofone que está lá no interior é como se um pedaço daqui da comunidade de Santo Antônio Matriz estivesse na comunidade. E isso é muito interessante, também porque essa mistura, né? Eles não são tão aplicados religiosamente, mas eles se empenham efetivamente para trabalhar o famoso festejo do padroeiro na comunidade. E é uma pena que realmente o saxofone dentro das comunidades ele traz uma animação, ele traz uma presença, ele traz uma cultura, ele traz uma tradição da nossa trezena, e isso faz até instintivamente, emocionalmente, uma memória daquilo que o povo experimenta aqui nesse santuário. O saxofonista, a pessoa que toca o sax, né? Ele, vamos dizer, de 40 anos para cá, não mudou nada. Onde o sax chega no interior, ele faz sucesso, né? Nós fomos tocar um certo interior aí, se eu não me engano, no Axinim, que nós fomos lá, onde Diquinho estava também, né? Aí chegou uma banda de Manaus, sabe, uma banda famosa. Eu não posso te falar o nome, tá entendendo? Não quero referir, tá entendendo? Só que nós estávamos lá, né? Os caras fizeram lá no maior, vamos dizer, na sede das melhores que tinha. Que quando nós chegamos para pegar a sede, o cara disse, não, eu acho que vocês vão tocar lá para trás, que aqui já vem uma banda de Manaus aqui para tocar aqui. Rapaz, aí nós fomos. Um tal de Novo Bar lá para trás, lá, e ficava muito longe da frente mesmo, lá do Axinim, na festa de lá. Colega, nós fomos tocar lá, só que nós levava sempre um para ser o espião da gente, tá entendendo? Que era para dizer, vai lá ver naquela festa se tem muita gente ou não, tá entendendo?
Rapaz, aí os caras começaram o som lá. Rapaz, nós passamos na frente que nós ia pra lá, né? É tipo, vamos dizer, o Zé Ninguém vai passando aqui, tá entendendo? Os caras só tinha barulho, só tinha gente, tava lotado de gente na festa dos caras. Aí nós passamos pra lá, fomos lá pra onde nós ia tocar. Colegas, eu acho que umas 3 músicas que o Diquinho soprou no sax dele, não demorou, foi chegando, parecendo Moura de todo lado, tá entendendo? E foi lotando a festa. Foi lotando a festa. Quando, rapaz, que eu só já enxergava assim, já não enxergava mais nem cor, nada, só era cabeça, tá entendendo? Tudo tava que nem sardinha em lata, assim, né? Rapaz, aí o cara chegou do meu lado assim, eu digo, tu trabalha pra gente, vai dar uma olhada quantas pessoas tem lá na festa do cara. E o cara se mandou pra lá, né? Rapaz, não demorou, o cara disse, rapaz, os músicos já estão querendo até parar, que não tem ninguém mais pra lá. Eu tô dizendo, mano, que o sax, ele é demais, né? E até hoje o sax, apesar que eu toco teclado, continuo tocando teclado, né? Só que antigamente o teclado não era eletrorritmo, só era mesmo para fazer solo e a base, tá entendendo? E hoje não, hoje ele já faz bateria e já faz a banda completa, né? Mas aonde você leva no interior, que você for com eletrorritmo e um cara no sax, não tem banda forte para ganhar pro cara, não. Não tem de jeito nenhum. Cara, o Beiradão é, digamos, o interior, né? Eu nasci, digamos, no interior, fui para Manaus, depois de 8 anos eu voltei, e dos 8 anos até meus 15 anos fiquei no interior. Então, o Beiradão, pra gente que nasceu pra gente que nasceu, eu, por exemplo, como eu continuo nessa vida de interior, por coincidência do destino, sei lá, pra mim é tudo, assim, é muito bacana, porque eu tô trabalhando dentro de uma coisa que eu fui criado, uma coisa que eu, como é que se diz? Eu tô dentro de um ambiente que eu fui criado, digamos, me criei ali, né? Então o Beiradão é o povo, é o jeito das pessoas tratar a gente, eu gosto muito de fazer o show no interior porque as pessoas te recebem com muito carinho, é um povo muito acolhedor, é um povo honesto, as pessoas te pagam, te dão peixe, te dão farinha, então é um povo muito bacana. Então o Beiradão é muito bacana, cara. Eu acredito que o movimento, né, do Beiradão, ele vai crescer muito, né? Eu acredito que vai crescer muito porque desse tempo pra cá, de 2014 pra cá, eu lembro que na época quando eu postei o meu CD, Forró do Beiradão, você clicava Forró do Beiradão no YouTube e você não via quase nada de Beiradão. De lá pra cá, as coisas começaram a evoluir, crescer, e hoje você vê muitos artistas locais, muitos jovens, digamos assim, aderindo a esse movimento, até mesmo acreditando nas suas próprias composições. Tem muitos artistas amazonenses que já têm músicas conhecidas, então eu vejo que vem crescendo bastante a questão do Forró do Beiradão. Eu acredito que assim, que enquanto os artistas amazonenses viverem só copiando de lá para cá, de outros estados, a gente vai ser sempre uma cópia. A gente já está conseguindo mudar um pouco isso, o pessoal que já está nesse movimento de gravar as músicas próprias. Aí, tipo, eu não tenho nada contra os artistas lá fora, não. Eu sou fã de muitos artistas lá fora, muito fã mesmo. Só que assim, os caras lá de fora não gravam nossas músicas, né? O pessoal lá de fora não grava nossas músicas e a gente fica isolado aqui para a região Amazonas, na região do Amazonas, no estado do Amazonas. E então eu creio que se a gente continuar todo mundo acreditando, gravando as músicas locais, a gente vai longe, vai conseguir ter um artista a nível nacional. Até porque se tu for analisar, a gente quase não tem ninguém a nível nacional cantando, algum artista cantor assim, desse estilo, né? De forró do Beiradão, essas coisas. Não tem. Tudo por quê? Porque a gente dá muita moral pro pessoal que vem de fora e a gente esquece da gente daqui. Então, os caras lá de fora lançam uma música, aí vamos dizer, a maioria dos cantores de Manaus vão tirar essa música e começa a tocar, todo mundo começa a tocar, a música estoura, o artista já é mesmo estourado lá, ele não precisa nem fazer um trabalho de divulgação aqui no Amazonas, porque os pessoal já fazem isso de graça para ele. A maioria dos cantores do estado do Amazonas cantando por um valor muito pequeno, o estado do Amazonas precisa, nós artistas, cantores do Amazonas, temos que nos unir cada vez mais, tentar gravar mais coisas daqui, valorizar nossas coisas daqui. Porque o povo mesmo, o povo valoriza.
se a gente mostrar as músicas que a gente tem, é tanto que eu tenho muita música conhecida já, graças a Deus. Mas porque a gente vem mostrando, então depende também isso muito da gente.